Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Impressão Crítica, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Michael, cinebiografia de Michael Jackson. É um filme muito esperado, principalmente aí pelos fãs desse artista ícone de pelo menos umas 3, 4 gerações, né? Ele começou nos anos 70 com Jackson 5, anos 80, anos 90 e nos anos 2000, né, que é quando ele chega ali no declínio, né, mas marcou também quem acompanhava, né, música pop principalmente. Ele é o rei do pop. Né? Definitivamente, é o rei do pop. Então a gente precisa reconhecer isso, né? É verdade. Agora, é um filme também que é muito cercado de polêmicas, porque, assim como a vida do Michael Jackson, né, muitas questões passaram pelos bastidores, envolvendo os assuntos que seriam abordados nessa cinebiografia, que é, diga-se logo de cara, produzida pela família, pelos herdeiros aí do Michael Jackson. Então, quando a gente fala de cinebiografia que tem o envolvimento da família, é sempre problemático, né? Até onde vão deixar tocar em questões delicadas, problemáticas, né? Até onde o filme vai mais exaltar a pessoa biografada do que humanizá-la, né? E quando a gente fala em humanizar, é realmente trazer para a tela questões que mostram que aquela pessoa que é um mito, né? Ela é uma pessoa que está sujeita a falhas, a erros, a problemas, né, que assim como todos nós, né, trazê-la para o nosso lado, né, mostrar que ela é uma pessoa assim como qualquer outra que está ali assistindo. Ou no mínimo gerar uma ambiguidade, né, uma dúvida, um terreno que não seja certo, né, que não seja já o conhecido e o confortável, o familiar. Então aqui a gente já pode dizer que estamos falando de um filme que mais celebra do Sim. que de fato aprofunda em seu personagem, né? Antes a gente entrar um pouco mais aqui nos comentários e aprofundar a nossa análise sobre o filme, só avisando que estamos com a Impressão Crítica em formato de vídeo e apenas áudio. Então, se você acompanha o nosso canal no YouTube, você pode ver também o nosso podcast, ver eu e a Kel aqui conversando, comentando sobre os filmes. E você que assina o nosso feed de podcasts, que é só escutar, né, pode também fazer isso. Tem aí a opção. Estamos disponíveis nos 2 formatos, tá? Hoje, podcast é isso, né? A podosfera é também a videosfera, então Videocast. Estamos nos 2 lugares. Então você escolhe como que você quer acompanhar aqui o nosso podcast. Mas Kel, voltando então, Michael, dirigido pelo... Michael! Eles não ligam pra gente, né? Mas Michael, dirigido pelo Antoine Fuqua, diretor de Dia de Treinamento, O Protetor, né? Ele é mais focado nos filmes de ação, e o roteiro assinado pelo John Logan, de Gladiador, né, o roteirista indicado a Oscar, que já fez aí grandes filmes. É preciso dizer logo de cara também que esse filme passou por uma refilmagem muito grande, né, na sua pós-produção. Ele já estava com bastante coisa filmada e teve um problema aí extra-filme, judicial, envolvendo um dos acusadores de assédio sexual contra o Michael Jackson, que, né, de acordo ali com as reportagens que surgiram, esse acordo judicial impedia que essa pessoa fosse citada ou sequer representada em qualquer tipo de mídia, né? Então, no caso aqui, a gente está vendo um filme, não podia nem colocar alguém para representar com outro nome. Então, isso chegou a ser filmado, né, mas eles tiveram que cortar. E não só cortar, eles tiveram que reestruturar boa parte do roteiro. Nas reportagens que eu li, o próprio Antoine Fuqua diz que eles, a partir desse momento, começaram a reescrever o roteiro enquanto estavam filmando.
Então, é um filme que, sim, tem tudo isso por trás e acaba contaminando o produto final e o que a gente viu e o que a gente está comentando aqui agora, né? Então, é um filme que... Isso eu acho que acaba se tornando o mérito do roteirista, do diretor. A forma como eles constroem esse arco do Michael Jackson versus o pai, o Joe Jackson, né? O filme acaba sendo... A história acaba sendo isso, né? Esse conflito, esse trauma de infância que o Michael Jackson carrega ao longo da vida e o quanto que esse confronto vai pontuar justamente o início da carreira dele e aquele momento do auge, quando o filme termina. Ao mesmo tempo, a gente tem um filme que termina bruscamente, isso é claramente sentido, né? Porque você não tem a história completa. Ele acaba, inclusive, com um letreiro à la De Volta para o Futuro, né? A história vai continuar, né? Mas a gente também não sabe ainda quando vai continuar, porque a continuação, se for feita, ainda não está garantida. Né? Então, Inclusive, são muitas isso... questões que envolvem o extra-campo e que acabam contaminando o que está na tela. Isso de anunciar, né, vai continuar, isso me pegou de surpresa, eu não estava esperando que era um filme de partes, de capítulos, porque quem me conhece, quem nos acompanha, sabe que eu sou contra filmes de capítulos, como Duna, não gosto. Mas enfim, aí aconteceu, né? E, bom, bem o que o Renato falou, assim, praticamente matar o pai, né? Exato. Né, um arco em que é colocada essa dualidade ali, esse enfrentamento, e tudo ao redor importa pouco, assim, da narrativa, sabe? No sentido de que é pouco explorado, né? Os irmãos, a mãe, as irmãs, enfim, tudo gira em torno da carreira do Michael, né, e de como ele estava lidando com o pai dele, sendo o empresário dele e sendo uma pessoa super abusiva com ele e tal. Bom, eu acho interessante, assim, mostrando o quanto que isso afeta, né, o Michael, né, a nível pessoal mesmo e a nível artístico, porque ele passa boa parte, né, do filme se sentindo limitado, né, se sentindo podado mesmo, assim, sem poder fazer, sem poder dar vazão a toda a criatividade e tudo que ele pensa, né, em fazer, assim, porque desde criança ele é muito criativo, ele é muito perspicaz, assim, e já sabe dançar lindamente. E aqui a gente tem que falar que tanto o ator mirim quanto o ator que faz o Michael já adulto são excelentes, né? Sim. Eu gosto muito do ator mirim porque a gente, pelo menos eu, assim, não tenho muito, né, conhecimento, sabe, dessa fase do Michael Jackson, a não ser dos videoclipes, do Jackson 5. Então, assim, ele pegou os trejeitos, os jeitos de dançar e, sabe, remete automaticamente, assim, ele ficou muito parecido. Juliano Cruz-Baldi, se eu não me engano, o nome dele, e um ator que tá no seu primeiro longa, né, primeiro filme. Primeiro e já, sabe, se entregou totalmente, assim, ele assim dançou como... muito fofo, nossa. O ator que faz o Michael ali já no início da fase adulta, né? O Jafar Jackson. O Jafar Jackson, que é sobrinho do Michael Jackson. E aí, aqui é outro nível, porque era como se você estivesse vendo uma encarnação do Michael Jackson. É impressionante. É impressionante. As cenas de dança, assim, então... Porque a fisionomia, isso é sempre um problema em cinebiografias de artistas que a gente conhece muito, que sempre estiveram na mídia. Então você sabe exatamente como é a fisionomia, né? E, claramente, quando você vê o filme, você fala, é uma outra pessoa que está aqui. Mas, cara, assim, tem cenas, quando ele está dançando, quando ele está no palco, você fala, cara, parece realmente que é o Michael Jackson. E numa dessas entrevistas que eu li do Antoine Fuqua, ele, quando viu pela primeira vez
uma imagem, né, do Jafar Jackson já caracterizado, ele falou assim, com o produtor, assim, como é que você tirou essa foto com o Michael Jackson se você está exatamente igual hoje, né? Você está com a mesma aparência. E aí o produtor falou assim, não é o Michael Jackson, né? É o sobrinho. Aí ele ficou espantado, né? Isso na fase inicial lá do projeto, quando eles estavam escalando e chamando as pessoas para trabalhar. Então é muito baseado nessa... Eu acho que o trabalho do ator, no caso dele, assim, né? Que já tem algo ali que é de família, né? Traços de família, associado com uma certa imitação mesmo, né? De aprender como que o Michael Jackson gesticulava, dançava, falava. Falar como que ele falava, que isso é muito difícil. A voz, né? A voz do Michael. Então, assim, é muito baseado nisso, assim, em ser o mais parecido possível em todos os aspectos, né? Então, tem a recriação também dos figurinos, que é muito boa. Então é isso, é te transportar mesmo para aquela época, para não ter assim essa ruptura de você perceber assim que tá vendo uma outra pessoa, sabe? Tá vendo porque às vezes tem essas propostas, né? De não parecer tanto assim, de ser mesmo algo que é uma versão da pessoa, mas como aqui é uma cinebiografia que está celebrando, que está consagrando e tal, eu acho que foi importante para eles que fosse assim, bem cravadinho, sabe? Bem ensaiadinho, bem perfeitinho, assim. E falando nisso, a parte musical é o que o filme tem de melhor, né? Você não só ver o Jafar Jackson fazendo essa atuação / imitação de Michael Jackson muito bem, né? Você se sentir ali como se estivesse vendo o artista mesmo na tela, e também todas as cenas que mostram a parte criativa, que é sempre o que eu mais gosto de ver em cinebiografia. Eu também adoro, que é o processo criativo do artista, né? Então a parte que ele está lá no estúdio, né, gravando o Off the Wall, né, com o Quincy Jones, é muito legal. Quando ele vai ensaiar com os dançarinos lá para gravar o clipe de Beat It, ou Billie Jean. Não, é aquele Who's Bad. Não, Who's Bad é o último, né? Da última turnê que o filme mostra. Mas quando ele vai lá, que ele tá com a jaqueta vermelha, eu tô confundindo agora. Eu sei que é o clipe que tem as gangues. É o Beat It. É o clipe que tem as gangues. É Beat It. Agora eu me veio mais forte aqui a memória. Mas é Beat It. Aquela cena é muito legal, né? Ele ali ensaiando e tudo, aí ele fala assim, não, me dá a jaqueta, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente aqui. E isso é massa, né? E é um lado também que humaniza o artista, né? Porque ele foi num lugar que ele não estava acostumado, chamou uns artistas ali que não são, né, grandes astros e tudo, são o pessoal da dança ali, do hip hop, do break, né? De gangue, que estava, inclusive, tendo muita briga, né? E aí muita violência. Isso eu achei legal, porque ele pensou, a minha arte pode unir essas pessoas de alguma forma, assim. Sim. E aí ele traz isso para a narrativa do videoclipe, né? E ele sempre foi muito visionário, então já pensando a música como imagem também. Sim. A associação das duas coisas, né? Agora, isso é muito batido, né, gente? Isso é muito batido. Mas lá naquela época, sabe? Você pensar toda uma narrativa, um jeito de filmar, inclusive com as referências cinéfilas que ele tinha. Isso também eu adoro, porque a gente é cinéfilo, então quando a gente vê um personagem que é cinéfilo vendo filmes, a gente se sente no olhar dele também, né? Então, enquanto ele tá vendo filmes que são referências para a arte dele, é muito legal, porque aí quando ele vai fazer uma coreografia e a pessoa tá filmando, o diretor do vídeo tá filmando, ele pede, pô, você tá filmando os pés? É importante filmar tudo, para ver todo o movimento. E aí ele fala de onde ele tirou isso, né? Que era do Fred Astaire. Então, assim, isso do processo criativo e das referências, isso é uma coisa que o filme tem que eu gosto bastante. Porque não é clichê, né? Foi de uma forma tá bem orgânica ali, sabe? Tá bem incrível, assim, né? Tipo, não é uma coisa de, surgiu uma inspiração aqui, saiu essa letra maravilhosa. Não, tem um processo, tem
Ele coloca os papeizinhos, né, lá na sala dele. Tem essa coisa de se mover por algo que, sabe, tá acontecendo no momento, naquela hora que ele para ver uma notícia e se sente tocado por aquilo. Então, é isso, assim, né? É pegar o que tá acontecendo também no mundo para poder traduzir em arte. E isso é massa. Eu sinto falta de ver mais da participação dele na construção dos videoclipes. A gente tem ali aquela sequência que mostra ele gravando Thriller, né? Mas antes de Thriller e depois de Thriller também tiveram videoclipes icônicos dos quais ele participou, mas eu entendo, né, que o filme não é sobre o Michael Jackson fazendo videoclipe. Né? Mas eu queria ter visto pelo menos um pouquinho, sabe? Dele gravando Billie Jean, ele gravando Bad, né? Porque quando ele está gravando Thriller, a gente vê lá nos bastidores alguém interpretando o John Landis, né? Que é o diretor de O Lobisomem Americano em Londres, que, né, o grande diretor de filmes de terror e que foi quem o Michael Jackson chamou para dirigir o Thriller. E o Bad, que já é ali mais pro final do filme, quem dirigiu foi Martin Scorsese, né? Então, você imagina, né? Seria muito legal ver isso também, mesmo que fosse só de relance, né? Porque o John Landis nem é nomeado, porque aí eu acho que entram também essas questões, né? De não ser muito ligado, né? Não sei qual que é a relação que as pessoas têm hoje em dia com a figura do Michael Jackson, às vezes elas não querem ter uma ligação mais direta, né? Então... E também não precisa necessariamente assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que é muito ligada ao Michael Jackson, né? Essa coisa visual, né? De como que ele se vendia também como artista visual, não só musical, e fazia as duas coisas muito bem. Né? Então eu acho que o filme ele é bem sucedido nisso, porque visualmente ele é muito agradável de se assistir, a forma como ele é montado, fotografado e tudo, né? O elenco muito bom. Joe Jackson, interpretado pelo Colman Domingo, né? Sob uma maquiagem pesada, mas sou muito fã no olhar você e na voz, né? Na entonação que ele dá, você vê o Colman Domingo ali, né? E esse ator formidável que faz muito bem esse personagem também muito difícil. Nia Long fazendo a mãe, né, do Michael. E assim, a gente tem na parte musical também, a forma como as músicas são editadas, né, ele falando já na mixagem do som, então, tudo muito bem feito. Então, por isso que eu acho que para quem vai assistir a esse filme buscando essa parte artística do Michael, o filme ele é nota 10. Eu não tiraria pontos dele nesse quesito. O problema todo reside no que ele omite e que, infelizmente, não tem como você desassociar, porque você está vendo uma história incompleta, então. Você está vendo parte da vida de alguém, né? Então, por mais, até mesmo o que o filme escolhe mostrar, que é a relação difícil entre pai e filho, é amenizado. Porque os relatos que a gente sabe é que o Joe Jackson, ele era muito mais violento do que é mostrado no filme. Não era só aquela cena que ele tira o cinto e bate no Michael criança, né? Aquilo ali foi se arrastando ao longo da vida, e os irmãos também eram incluídos nisso. Então, são coisas que o filme escolhe não mostrar, por essa proposta family friendly. Né? Para ser um filme família, para as pessoas que são fãs do Michael Jackson, né, irem e gostarem e vamos lembrar do Michael, do que era a coisa boa de ser fã do Michael Jackson, né, naquela época. Né? Então o filme ele é focado nisso. Quando ele escolhe omitir tudo de negativo que já surgia naquela época, né, a gente tem um problema muito sério de como que, né, a gente está lidando com a história real de uma pessoa. E aí, o que é real e o que é fantasioso na história do Michael Jackson? É possível fazer um documentário ou um filme de ficção sobre essa figura? Eu acho que é quase impossível. É muito então, difícil. Acaba que se você assiste um documentário, você pode estar assistindo uma ficção também.
Com sobre certeza. ele, porque, sabe, o que dá para você comprovar sobre essas questões, das acusações, o que é mentira, o que é interpretação? Não vamos entrar nisso aqui, né, Kel? Não vamos falar sobre isso aqui, não é o nosso objetivo, até porque a gente tem que ter muito respeito por pessoas que são vítimas de abuso certeza. sexual, na infância principalmente, e que a história do Michael Jackson, com todas essas polêmicas, desperta gatilhos, né? Com certeza. Então a gente vai evitar entrar nessas polêmicas sobre a vida dele aqui. A gente está falando sobre o problema que o filme tem de omitir isso completamente. E aí é uma questão que vai para além do filme, como eu falei no início, acaba contaminando o que a gente vê na tela. E assim, né, é complexo isso, porque também tem a questão de como o homem negro que se tornou rei do pop, né, o quanto que de ataque, né, de perseguição. Um pobre bem-sucedido na vida que se torna uma pessoa rica. O quanto de querer derrubar mesmo, sabe? De querer destronar uma pessoa negra, né, um homem negro desse lugar assim. Tem, sabe, de influência nisso tudo, assim. Então, é uma história muito complexa e que o filme, ele não dá conta mesmo dessas complexidades, ele se foca ali no ambiente doméstico e mesmo dentro do ambiente doméstico eu sinto falta da relação dele com os irmãos, né? A Janet Jackson faz falta também, porque ela não quis ser incluída no filme. Aí foi uma opção da Foi uma opção pessoa, dela, mas a gente sente falta, né? Que a gente sabe da ligação deles. Mas é no geral, assim, você não vê a relação dele com os outros irmãos, assim. Ele é muito isolado, ele é muito sabe, essa figura que é diferenciada desde que nasceu. A própria mãe fala para ele, eu sempre soube que você é diferente. Então, assim, é colocado como esse ser a ser isolado, porque ele é muito diferente dos demais. É muito um mito mesmo, é muito... Nossa, essa história de um mito, sabe? É quase como um alienígena, sabe? Então, assim, não humaniza nesse sentido, né? E aí, você não sabe o que os irmãos pensam sobre tudo aquilo que está acontecendo. E essa relação com o pai também, como que afetava os irmãos, sabe? Só mostra como afetar ele. Então, eu sinto que tem essa dificuldade de mais complexidade, de aprofundamento, e que mostra muito o que a gente meio que já sabe, entende? Aquilo que já todo mundo meio que imagina, ou pensa ser o básico da vida do Michael, sabe? Sim. E aí tem as questões de saúde dele também, que eu acho que passam muito suavizadas, a coisa do vitiligo, né? Do uso de analgésicos, né? Do uso de analgésicos, é muito suavizado, né? Até a própria questão estética mesmo, porque num relance, assim, de um diálogo do pai falando sobre o nariz dele, e aí você precisa pegar isso como a crítica que, sabe, é introjetada nele, que a partir disso ele, né, cria essa necessidade de ter o mais diferente. Mas, assim, é muito rápido, isso não é trabalhado, sabe, de uma maneira mais dedicada, assim, para você entender um pouco mais desse mito, né? Sair dessa esfera do mito, assim. Então, eles não saem dessa esfera do mito, mas eu concordo com o Renato que, como espetáculo, o filme é bacana de ver. Para quem gosta das músicas, obviamente, é ótimo, porque o diretor sabe fazer esses cortes, né? Dar um impacto das músicas, das cenas musicais. Mesmo quando são bastidores, a gente se envolve com os bastidores. Então, ele é muito pensado para um envolvimento emocional, assim, nesse sentido do espetáculo, para o grande público, e principalmente para o fã de Michael Jackson, do que para uma investigação dessa pessoa, dessa figura, sabe? E como eu disse, muito ali isolado nele, né? Isolado
nesse, sabe, eu sinto que as conexões, elas são frágeis, elas são muito frágeis. Inclusive Mas... as conexões profissionais mesmo, assim, porque, por exemplo, quando ele batalha pro clipe dele passar na MTV, a gente sabe que tem a questão do racismo, que a MTV não passava artistas negros naquele Na verdade, momento. eu não sabia. Não? Isso foi algo que o filme trouxe que eu fiquei... eu gostei de saber disso a partir do filme, né? E ver que o Michael Jackson ali já era o cara que... Já era um fenômeno, né? Mas aí ele sentia essa necessidade de estar na MTV para se assim, tornar ainda mais global. Tava barrando e não queria mostrar os videoclipes dele só apenas por ele ser um artista negro. E aí tem essa cena para falar, né, dessa vontade dele de se tornar ainda mais conhecido, ainda porque assim precisava passar pela MTV para se tornar, né, para ir além, né, do que ele já era. E ele sempre muito certo, né, de que ele chegaria lá, de que ele queria ser esse superstar global e tal, e que ele tinha capacidade para isso. Então, assim, nesse momento eu acho que também é suavizado essa questão, sabe? Do racismo. Assim. Porque fica assim. É um tema difícil, complexo, é uma ferida aberta, né, na sociedade. Então, nessa proposta family friendly também é algo que... só para ser tocado. Tá lá, mas não é aprofundado. É só para ser tocado muito rapidamente, assim, para não deixar, né? Que a coisa não seja mencionada, né? Tipo, o problema não seja mencionado, mas assim, isso não gera nenhum sentimento, assim, sabe? Isso não gera... algo que é resolvido. Tipo assim, resolvi aqui com o empresário que foi lá e fez a ligação que precisava e pronto, tá resolvido. Só que não é bem assim, né? Eu falei que eu não sabia dessa informação da MTV barrar os clipes dele, né? Ou escolher não mostrar... que seja, por questão racista, mas tem outras coisas que o filme foi apresentando que, apesar de eu me considerar um fã do Michael Jackson, gostar muito de ouvir e tudo, desde criança, eu não sabia. Eu não sabia, por exemplo, também que ele se apresentou com os irmãos tão longe na vida, né? Porque o pai ficava forçando, né, para que ele fizesse as apresentações junto com os irmãos, porque o pai controlava os Jacksons, né, controlava a marca da família, mas não a carreira solo do Michael, né, que aí já era uma coisa dele. Inclusive ele demitiu o pai do controle da carreira particular dele. Então, isso foi algo que eu fiquei assim, nossa, eu não sabia que... Eu sabia que eles era um grupo que foi dos anos 70, mas nos anos 80 eu não tinha, assim... Você não sabia que ele tinha feito toda uma informação com os irmãos, mesmo depois de lançar a carreira solo, né? Isso eu também não sabia. E eu achei interessante que ele, mesmo já tendo esse caminho, né, bem trilhado, ele teve que voltar e aceitar o que o pai estava dizendo para ele. Não, você vai fazer isso, porque ele ainda não conseguia enfrentar o pai. Sim, exatamente, porque o filme, como ele acaba ali no final dos anos 80, né, quando ele está fazendo a turnê Bad, né, ali acho que é 89, né, se não me engano, que mostra ali na tela, ele foca mesmo nessa parte que, por exemplo, em 89 eu tinha 9 anos de idade. Né, eu já sabia quem era Michael Jackson, eu escutava as músicas, tocava no rádio e tudo. Mas eu não, criança, né, não sabia da carreira dele, da vida pessoal dele até ali. Então, para quem cresceu, né, nos anos 90, que aí conheceu mais assim, do Michael Jackson na televisão e tudo, na carreira dele, depois do que o filme mostra, o filme traz informações, mostra coisas da vida dele que talvez quem está assistindo não sabia, não tinha tanto conhecimento. Por exemplo, o acidente que ele sofreu lá quando estava gravando o comercial da Pepsi, né, que foi uma coisa muito marcante, muito grave, que quase acabou com tudo. Né? Isso ali também é algo que talvez a pessoa que está assistindo ao filme não tinha dimensão do quanto que aquilo foi problemático,
né? E que teve o envolvimento também direto do pai dele. E que tá ligado a esse embate, né, dos que era dois. um comercial que o pai dele que arranjou com outro empresário. O Don King, né? Don King também, que é uma figura muito marcante dessa época, que era um empresário lá do boxe, né? Do Mike Tyson e tudo. Eu não fazia ideia também que tinha essa relação do Don King com o pai do Michael Jackson. Então, eu acho bacana o filme trazer essas partes de bastidores, né? E deve ter muito mais coisas que o filme não mostra, né? E que só você lendo e tudo, sabendo mais sobre a vida dele, que você descobre. Mas eu acho que no que ele decide mostrar nesse sentido, ele mostra de uma forma interessante, que não passa assim uma coisa piegas. E voltando à questão da relação dele com o pai, é interessante também pensar na metáfora lá do Peter Pan, né, que ele já mostra desde criança ele gostando muito, né, de ler a história do Peter Pan, e o embate Peter Pan-Capitão Gancho acaba se tornando isso, a batalha dele contra o pai, né? E o arco que é fechado, que eu acho muito legal, é isso também. Você começa o filme com o pai sendo esse cara cruel, que bate no filho, que é o perfeccionismo, que vai fazer os filhos ficarem ali ensaiando até a exaustão para chegar nesse nível perfeito na cabeça dele, e o filme vai terminar com o Michael Jackson dizendo "Who's bad?" Quem é mal agora? Né? Que aí ele externa a raiva dele e naquele momento ele já está sozinho. Ele não quer mais saber do pai se metendo na vida e na carreira dele. Né? Então ele dá essa volta por cima. Eu acho isso legal, a forma como eles, apesar de todo o problema que envolveu os bastidores do filme, eles terem conseguido amarrar dessa maneira. Né? Eu acho que funciona. Mas ao mesmo tempo que o filme termina nesse clímax, ali dele dançando, né, bad, tudo, na hora que a luz do cinema acende, você fala, pô, acabou o filme, não é possível. É porque estava tão legal, estava passando num ritmo tão bom, né? E só assim que eu quero ver mais, eu quero ver o resto, eu quero ver ele. Olha o fã, olha eu o quero fã. ver ele gravando Smooth Criminal, né? Quero ver ele gravando Black and White, quero ver aquilo tudo. E não sei se a gente vai ver um dia, né? E nem como que a gente vai ver, porque dali para frente o tom tem que ser outro, né? O tom para mostrar o que acontece ali, aí não tem como você escapar da questão das acusações, né? De como que ele lidou com isso e como que isso afetou a carreira dele. Também acho, porque aí vai ficar, sabe, ele vai ficar esvaziado, né? Porque, querendo ou não, isso determina muito da postura, né? Do artista também, né? Diante dessas acusações todas, de como isso afeta até psicologicamente ele e tal. Sim. Mas é engraçado porque na hora que acaba realmente assim é brusco. Eu senti assim que foi um corte, sabe? E aí vem continua depois. Aí eu acho sacanagem. Poxa, tô vendo um filme, eu tô vendo uma série, né? A informação é de que 1/3 do que eles filmaram não foi usado. Olha só, 1/3. Não foi usado e que dá para usar na continuação, se for feita. Essas cenas, elas não precisam ser descartadas. Eles cortaram porque não podiam mostrar, né? Mas aí eu não sei que tipo de acordo que será feito, como é que eles vão resolver esse problema, né? Porque é isso. A partir dali, que é quando surge a primeira acusação, né? E a coisa vai ficando cada vez pior. E quando é que ele cria... Quando é que ele constrói a Neverland? É a partir dali. É ali que vai começar, né? A ter ele ter esse império pessoal, aí ele decide de fato sair da casa da família, né? E ter o seu próprio... sua vida particular, né? E é ali que ele as já coisas começa meio que treinar um pouco essa construção de um mundo próprio dentro da casa dos pais, porque ele
traz para casa vários bichos, né? Ele adota os animais adota, selvagens. Né? Animais selvagens. O que é problemático também, porque tem isso, né? Aquela coisa de um chimpanzé morando com uma pessoa, não é muito legal para o chimpanzé, sabe? Por mais que a pessoa cuide bem e não maltrate, né? Tenha todos os cuidados, tenha espaço, etc. É um bicho selvagem. E aí mostra girafa, mostra vários bichos selvagens. Então eu fiquei... É uma coisa meio excêntrica. isso né, eu não sabia também, ou não me lembrava, enfim, eu não lembrava Eu sabia disso. que ele tinha na casa dele, na mansão dele, mas não na casa da família. Pois é. E eu lembro muito impressionada. do chimpanzé, que eu lembro dele, das fotos dele com o chimpanzé. Então eu achei legal eles terem colocado isso no filme também, né? E aí, que é feito todo em CGI, né? Tudo computação gráfica ali, não é um chimpanzé de verdade. Não é igual o nosso cachorrinho que está aqui dando volta aqui. Dando voltas e mais voltas. E querendo participar do podcast Com também. certeza. Num próximo podcast você participa. Sabe que é por isso que você está querendo participar? Porque você está querendo dizer sobre a vida dos animais junto do Michael Jackson. Porque ele é colocado como... ele sente muita falta de amigos, né? Sim. De outras crianças, da convivência com outras crianças e acaba tendo a companhia dos bichos, assim, né? Ele vai criando uma relação de amizade com os bichos que ele não teve com outras crianças. Assim. E psicologicamente também tem uma relação aí dele estar salvando, ali no caso, animais que, né, de maus tratos e tudo. Sim. Então, né, ele sendo uma pessoa que passou por muita dificuldade de receber maus tratos, né? Então, psicologicamente também tem uma questão aí que também ele está tentando resolver, né? Também tem o cuidado dele com crianças com câncer, né? Hospitalizadas. Então, mostra muito isso também, que está bem nessa proposta mesmo de celebrar um legado positivo, né? Um legado positivo do artista e da pessoa, assim. E é isso, né, gente? Acaba que até onde o filme mostra da carreira dele, ele também teve parcerias com outros artistas, né? Uhum. No disco Thriller mesmo, ele gravou com Paul McCartney. E isso não é nem citado no filme, né? E aí me leva a crer também que é isso. Pessoas que não quiseram ou preferiram, né, não ser citadas, né, ficar de fora. Mas eu tenho questões em relação a isso, porque assim, a história tá aí. A história, a arte tá aí, sabe? A música existe. Então, assim, não tem como apagar essa colaboração com o Paul McCartney. Por mais que não cite no filme, ela existe, ela é importante, sabe? E eu não acho que só por mencionar isso vai manchar o Paul McCartney, a carreira. Claro que não, eu acho que, tipo assim, faz parte da trajetória, sabe? Então, se for por isso, né? Se for por questões assim de, não podemos ser associados mais ao Michael Jackson. Tipo, já está, a associação já existe historicamente, não tem como apagar, entende? E o trabalho feito é uma música bonita. Então, assim, de toda forma, lembrei assim que a estrutura do filme é muito linear também, né? Sabe? Vai dando check nos anos, nos marcos da carreira, no sucesso que vem depois o outro, depois o outro. É bem tradicional, bem linear. Não tem nem certas fugas, assim, né? É bem essa organização, assim, de um filme para família, como você mesmo comentou. Para mim não é um problema, não acho que precisa ser disruptivo, precisa ser uma coisa... Pois eu acho que tinha que ser disruptivo. Eu acho que... para mim isso não me incomoda muito não, sabe? Eu acho que o problema do filme está mesmo em coisas que fugiu ao controle dos realizadores. Coisas que fugiram ao controle dos realizadores, que eles não tinham como resolver por conta própria, então fizeram o que dava para fazer, né?
Mas, ainda assim, acho que o filme tem qualidades que são inegáveis e que é um filme muito melhor do que eu imaginava, inclusive. Já sabendo que ele não ia abordar essas questões mais delicadas, né? Eu acho que ele se resolve muito bem e é isso. Para você que quer ver relembrar, né, curtir ali o Michael Jackson, artista, músico, cantor, compositor, eu acho que o filme faz um belo trabalho. Para a gente fechar, então, as notas que nós vamos dar para Michael, dirigido por Antoine Fuqua. Toda vez que fala Michael, eu Eles não penso ligam pra gente. na frase que vem em seguida. Não tem jeito. Mas a sua nota pro filme? Olha, a minha nota, acho que por eu ter gostado dessa parte musical e da parte cinéfila do Michael, das referências, processo criativo, eu dou 3. Mas ainda com dúvida se não tiraria uma metadezinha aí, viu? É mesmo? Pode cair para 2,5? Talvez revendo eu veja mais problemas, porque eu fui muito... Eu também. Sabe, eu fui muito envolvida por essa primeira visita, né, de voltar aos sucessos do Michael, essa coisa toda de como ele era visionário, das criações dele. Então, assim, me parece que o filme me pegou por essa parte afetiva, sabe? Exato. E aí, eu temo que, voltando a ele, eu veja mais problemas em relação a tudo isso que a gente comentou brevemente aqui, que não foi legal, sabe? Eu dou 3, mas assim, talvez seja menos, talvez. No meu caso, minha nota é 3,5 e eu temo que eu possa reduzir também, assim, numa revisão, né? Porque, de fato, é isso. A questão afetiva, ela pega muito. E no envolvimento todo que o filme propõe, né, musical, porque as músicas do Michael são muito envolventes, então eu me deixei levar durante boa parte, né, da experiência ali. Mas, de fato, eu acho que num contexto, né, maior, isso pode pesar contra, né? E ainda mais se sair outro filme, né? Se for feito outro filme, que aí veremos. Pode ser que interfira na experiência de ver o anterior. Partindo da premissa de que será uma continuação direta, de que não será um outro filme sobre um outro Michael, mas que vai continuar a história dali com esse mesmo elenco e tudo. Veremos, né? Coisas que não sabemos ainda quando ou se serão feitas, né? Veremos, vamos aguardar. Mas então, Kel, vamos encerrando aqui a nossa impressão crítica sobre Michael. Quem assistiu ao filme, deixe também seus comentários, né? Diga aí pra gente na plataforma onde você estiver acompanhando o podcast e quais as suas impressões sobre esse filme. E você que faz parte do nosso Cineclube, você que é apoiadora do Cinematório, pode também puxar um papo com a gente lá no nosso grupo fechado, exclusivo para apoiadores. A gente está no cinematório.com.br, lá tem o link do Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa de apoio coletivo para a gente manter os nossos podcasts e o nosso site no ar. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.